Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo meu canal no YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e agradeço a Deus por mais uma oportunidade de poder me dirigir através aqui da minha rede social, levando a palavra do Senhor, que eu tenho certeza vai falar ao seu coração. Mas antes de prosseguir, quero convidar você, se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva, clique aí no sininho, ativando a sua inscrição, para você ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado. E quero também pedir que você curta, deixe o seu like, tá? No final da mensagem, no final do vídeo. Não deixe de deixar a sua curtida e também de compartilhar com os seus contatos, para que a mensagem da Palavra de Deus esteja alcançando aí lares, famílias e tocando muitos corações, tá bom? Feito o convite, eu vou fazer aí um breve intervalo, vai aparecer aí na sua tela a divulgação dessa programação e já já estarei de volta para ministrar a Palavra de Deus. Prontinho, meus amados? Hoje eu vou falar de um tema bastante importante, né, sobre a verdadeira circuncisão. Qual é a verdadeira circuncisão no momento atual em que Deus está, através da sua igreja aqui na terra, proclamando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça salvadora em Cristo Jesus. E a igreja está com essa missão de anunciar o Evangelho, de pregar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só Jesus Cristo salva, cura, liberta e dá uma nova vida, a vida em abundância aqui na caminhada cristã e a garantia da vida eterna com o Senhor na eternidade. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler apenas 3 versículos e enfatizar o assunto que eu mencionei sobre a verdadeira circuncisão, que era um sinal físico, né, na antiga aliança, e que agora ele tem uma conotação, essa palavra tem uma conotação espiritual. Filipenses capítulo 3, versículos 1 até o versículo 3, diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Até aqui a leitura. Vamos trazer aqui uma reflexão dentro aqui dessa passagem, desses versículos bíblicos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, os 3 primeiros versículos que eu fiz a leitura. Vamos lá, irmãos. A palavra circuncisão, ela é uma ordenança na antiga aliança de um sinal físico, né? Que foi uma ordenança dada por Deus para que, através da lei de Moisés, o povo de Deus fosse identificado através dessa marca. Era uma marca física, né? Onde identificava desde o nascimento, né? O macho primogênito, todo macho primogênito que nascia deveria ser circuncidado
né, ao 8º dia. E nessa ordenança dada ali através da lei de Moisés, a nação de Israel era identificada como o povo que tinha sido separado por Deus para ser porta-voz da mensagem da palavra de Deus para a nação, ser identificado como a nação de Deus aqui na terra, e através dessa nação todas as demais nações pudessem conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que tinha libertado o seu povo do cativeiro do Egito, e o povo que Deus fez com que habitasse na terra de Canaã, conquistasse a terra de Canaã e fosse ali organizada como a nação a qual Deus estabeleceu, concedendo as suas leis, as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus juízos, para que eles vivessem na obediência até que chegasse a plenitude dos tempos, aonde viria o prometido Messias, o prometido Salvador, que ia cumprir toda a lei e estabelecer a nova aliança aqui na terra, cumprindo inclusive o que Deus havia falado com o patriarca Abraão, onde ele falou que em ti, através de Abraão, a sua descendência, a descendência de Isaac, através dela seria abençoada todas as nações da terra. E ali Deus fez uma promessa, e essa promessa veio se cumprir no descendente davídico, né, da linhagem davídica, e chegou aonde o Senhor Jesus Cristo, o Messias, quando cumpriu aqui o plano da redenção, ele estabeleceu a nova aliança. Jesus aqui, ele cumpriu toda a lei, tudo o que havia sido estabelecido como sombra de coisas futuras, como aquilo que ainda iria ser cumprido. Você vê que na antiga aliança foi ordenado os sacrifícios de animais, havia um local de culto, né, no templo, a divisão, né, do átrio, do lugar santo, do lugar santíssimo. Os sacerdotes que ministravam podiam entrar em determinado lugar, e o sumo sacerdote entrava anualmente no Santo dos Santos para lhe oferecer sacrifício pelo povo e por ele mesmo. Então eram ordenanças que estavam apontando para um futuro. E dentro dessas ordenanças na lei estava a circuncisão, que era feita no prepúcio, né, de todo filho macho primogênito. Então, ali era uma ordenança estabelecida pela lei de Deus, pela lei que Deus deu através de Moisés. Não é a lei de Moisés, é a lei de Deus que ele, através de Moisés, deu ali os seus estatutos e juízos, os seus mandamentos, para que o seu povo pudesse cumprir. Então, amados, como Cristo cumpriu toda a lei e estabeleceu a nova aliança, tendo cumprido todas as coisas, hoje se faz necessário o cristão compreender a nova aliança em Cristo e aquilo que realmente ele deve vivenciar. Ele deve vivenciar uma fé pura, uma fé genuína na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. O crente, ele deve saber que em Cristo Jesus todas as normativas da lei foram cumpridas. Todos os estatutos estabelecidos na antiga aliança foram cumpridos. Todos os juízos que foram ali colocados, que deveriam ser praticados pela nação de Israel, Jesus cumpriu também todos. E através do seu sacrifício, ele realizou um sacrifício único, perfeito e suficiente para que também
todas as práticas de sacrifícios fossem também deixadas de precisarem continuar a serem feitas. Então, através do sacrifício de Cristo, foi cumprido também toda a normativa de sacrifícios que eram feitos na antiga aliança. Então, amados, e com relação à circuncisão, pastor? Com relação à circuncisão, era uma ordenança para ser feita na carne, né? Era um sinal físico, um sinal que era feito para identificar como sendo o povo da linhagem do povo de Deus, era identificado através da circuncisão. Era uma marca. Então, essa marca colocada, estabelecida através da lei dada através de Moisés, a lei de Deus, na nova aliança, essa chamada circuncisão, ela passou a ter uma nova conotação. Então, veja bem, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele escreve aqui para uma igreja que estava vivendo também alguns conflitos. Por quê? Porque no início da pregação do Evangelho, na igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja, em que os apóstolos estavam divulgando a mensagem de Cristo, as pessoas se convertendo, sendo batizadas, havia muitas coisas que o povo ia precisando entender e aprender, que através da nova aliança estabelecida, muitas práticas não eram mais necessárias serem feitas. Você vê até, irmãos, você sabe que na antiga aliança havia a ordenança de guardar dias, né? Na nova aliança não está estabelecido como ordenança o guardar dias, né? Até a ordenança da guarda do sétimo dia, do sábado, em Cristo Jesus também essa normativa foi cumprida. Jesus, ele falou, o Filho do Homem até do sábado ele é Senhor. E no livro de Hebreus, no capítulo 4, fala que aquele que já está em Cristo já entrou no descanso do Senhor. Então, o nosso descanso não é um dia específico, mas o nosso descanso é Cristo, é estar em Cristo. Quem está em Cristo já está justificado pela graça, já está tendo comunhão com Deus, com o Pai Celestial. Quem está em Cristo já é uma nova criatura. Quem está em Cristo já tem, através do sacrifício de Cristo, todos os seus pecados perdoados. Então, viver a nova aliança é viver uma nova dimensão de vida. Viver a nova aliança, viver em Cristo, vivenciando a nova aliança, é ver cumpridos todos os requisitos que eram exigidos no Antigo Testamento e nós vermos através do nosso Salvador que tudo ele cumpriu por nós. Então, Jesus, ele foi o nosso substituto, né? Jesus, ele se tornou o nosso o sacrifício suficiente. Ele, por nós, ele se ofereceu. Então, aqui quando Paulo escreveu aqui aos Filipenses, havia uma situação na igreja em que havia as pessoas que iam para a igreja e queriam judaizar a igreja. Havia aquela condição dos judeus que iam para a igreja e queriam que os cristãos se circuncidassem, porque se eles não se circuncidassem, eles não teriam a salvação. Estavam colocando que as normativas da antiga aliança tinham que estar ainda sendo praticadas pelos crentes na igreja, senão eles não teriam a salvação. E isso não era correto. Paulo refutou esse ensinamento, porque eles estariam
deixando de dar valor à plena obra redentora que Cristo realizou. Se for por obras da lei que a pessoa teria que ser justificada, ele estaria negando a graça, negando a fé. Mas quando se passa a professar a fé em Jesus Cristo, se assumiu a nova aliança, a totalidade e o cumprimento do propósito de Deus para a salvação de todo que crê na sua palavra. Todo que crê no Senhor Jesus será salvo. É a promessa da palavra do Senhor. Então Paulo refutou, por isso que ele diz aqui, acautelai-vos, tenham cautela. E hoje o crente deve ter muito cuidado com os ensinos judaizantes que nos nossos dias ainda existem. Existem ainda hoje ensinamentos que o crente tem que pagar preço, que o crente tem que guardar o sábado, que o crente ele tem que ainda ficar fazendo sacrifícios e penitências, jejuns, vigílias nos montes, fazendo sacrifícios, esforços físicos para ver se Deus responde às suas orações, quando nós sabemos que aquele que está em Cristo já é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo ele fala aqui no capítulo 3, versículo 1, que ele não se desgostava de escrever as mesmas coisas, ou seja, ele não se cansava de repetir para os crentes aquilo que ele queria que eles entendessem. Então, quando ele diz aqui, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, isso aqui é mandamento para o cristão, se alegrem em Deus, se regozijem no Senhor, se alegrem celebrando e glorificando a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é mandamento na nova aliança. Alegrai-vos no Senhor. Aí ele diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Que coisas são essas? Aí ele diz aqui no versículo 2, acautelai-vos dos cães. Cães aqui era um termo usado para aqueles que se infiltravam na igreja para provocar dissensões, confusões. Então, se acautelem daqueles que chegam na igreja para causar dissensões, divisões, confusões. Tomem cuidado. Paulo alerta isso. Aí ele diz aqui, acautelai-vos dos maus obreiros. Você vê que Paulo diz aqui, não só aqueles que chegam para congregar e ficam ali fazendo grupinhos, fazendo fofoquinhas, disse-me-disse, reparando o defeito dos irmãos, reparando o defeito dos pastores, mas ele diz acautelai-vos dos maus obreiros, até aqueles que fazem obra, aqueles que fazem a obra, entre aspas, de Deus, né? Mas que são aqueles que causam confusão, trazem confusão para a igreja, ensinamentos antibíblicos, anticristãos, né? A Bíblia fala sobre os anticristos que iam surgir, são aqueles que trazem ensinos anticristãos, são aqueles que trazem confusão dentro da igreja, são aqueles que pervertem a fé daqueles que estão crendo em Jesus, aqueles que estão desencaminhando as pessoas, aqueles que estão tirando as pessoas da igreja, colocando dúvidas nas suas cabeças. E isso eu chamo uma atenção aqui muito séria. Tem muita gente que presta um desserviço na obra de Deus. Ao invés de ele vir para a igreja somar para ser útil na obra, ver a obra de Deus crescer e almas serem alcançadas pelo Evangelho, eles prestam um desserviço, eles vêm para a igreja para questionar, para duvidar da conduta dos servos de Deus, para reparar o defeito, para criticar, para pôr dúvida na cabeça das pessoas, e a Bíblia está alertando aqui, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Aí ele fala aqui, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aí ele já entra aqui no ponto onde vemos
que aqui na igreja de Filipos, aqui quando Paulo escreveu para os filipenses, ele fala, cuidado com a falsa circuncisão. Ele estava dizendo que chegou judeus ali na igreja, entraram para a igreja, mas eles queriam dizer que os crentes tinham que se circuncidar, tinham que ter a marca física na sua carne, para poder identificar que eles eram salvos através daquela marca física na sua carne. Então, os maus obreiros, eles estavam querendo implantar um falso e sem sentido costume na igreja que não precisava mais cumprir com essa ordenança, porque foi uma ordenança na antiga aliança e que Cristo já havia estabelecido uma nova. Então Paulo diz, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com os maus obreiros que ensinam isso. Aí ele fala aqui no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Olha, aí eu chamo a sua atenção agora para isso. Paulo diz que nós, os crentes em Jesus, nós é que somos. Ele não está dizendo que nós temos que ter uma marca no nosso corpo, chamada circuncisão, para identificar que a gente é de Cristo. Ele está dizendo, nós, sendo cristãos, crendo no Evangelho, confessando Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós somos a circuncisão verdadeira. Então, a atual circuncisão, amados, ela é a identificação do cristão que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí ele tem a marca que é o Espírito Santo habitando nele. O Espírito Santo identifica o salvo. O Espírito Santo habitando no crente, ele identifica o salvo. Então essa é a verdadeira circuncisão. Nós é que somos a circuncisão. Nós quem, pastor? Paulo diz aqui, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Então, quem é agora, atualmente, a verdadeira circuncisão? Os cristãos. Os cristãos que fazem o quê? Que adoram a Deus no Espírito. Nós adoramos a Deus em Espírito. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, nós que adoramos a Deus em Espírito, no Espírito, nós somos a verdadeira circuncisão. Então, ele diz aqui, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Aqui está uma outra referência muito importante. Aqui nessa época, esses crentes judaizantes que estavam trazendo confusão na igreja, eles se gloriavam na carne. Eles se gloriavam que ele, tendo a marca física na sua carne, ele se vangloriava que ele tinha a salvação por causa disso. Só que na nova aliança, essa identificação passou a ser outra. O cristão, tendo o Espírito Santo habitando na sua vida, ele passou a ser a verdadeira circuncisão. Aqui é porque ele adora a Deus no Espírito e se gloria em Cristo Jesus. Aqui está o motivo do nosso regozijo, da gente se gloriar. A Bíblia diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então nós não nos gloriamos na nossa carne, na nossa matéria, nas nossas boas obras, em nós sermos bonzinhos, eu me vangloriar disso. Tudo que é bom que a gente faz na obra de Deus é por graça, bondade e misericórdia de Deus nos usando como instrumentos. Então a gente se vangloria não em nós mesmos, nós nos gloriamos em Cristo, porque Cristo conquistou isso para nós. Tendo conquistado isso para nós, hoje temos condição de fazer as boas obras. Hoje nós fazemos as boas obras, que é a propagação da palavra de Deus, a mensagem da salvação,
mas é pela graça de Deus habitando em nós, nos dando essa condição de sermos porta-voz da mensagem da salvação. Então nós adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e ele conclui dizendo, e não confiamos na carne. Então aqui está a lição que eu quis trazer para você, meu amado irmão, minha amada irmã. O cristão, ele não confia na carne. Nós não temos que nos vangloriar na nossa carne, que nós fazemos, nós acontecemos, nós é que somos espirituais, nós é que somos melhores do que os outros, a nossa igreja é melhor do que as outras, e todo mundo está errado, só eu que estou certo. Isso o cristão tem que ter muito cuidado. Nós não nos gloriamos na nossa carne, nós nos gloriamos em Cristo. Nós nos gloriamos no Senhor Jesus, pois foi Ele quem cumpriu todas as coisas por nós e estabeleceu a nova aliança. Essa aliança que, segundo lá na carta aos Hebreus, fala que ela é uma aliança superior que está confirmada em melhores e superiores promessas. Então é nessa aliança em Cristo que nós estamos. E estando nessa nova aliança, nós somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, meus amados, inclusive Paulo, ele quando se refere aqui não confiar na carne, depois ele, se a gente fosse ler um pouquinho mais à frente, ele expressa que ele mesmo poderia ser alguém que confiava na carne, porque ele foi um religioso em extremo, mas ele, por ter conhecido o Evangelho, ele considerou todas as outras coisas desnecessárias, porque a prioridade maior para ele era conhecer o Senhor Jesus Cristo. E isso deve ser a nossa maior alegria, conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecer a sua palavra, conhecer a sua mensagem, conhecer a sua graça, conhecer verdadeiramente toda essa provisão que ele conquistou para nós através da obra redentora que ele realizou. Então, meus amados, eu concluo aqui essa mensagem, essa palavra que eu tenho certeza falou ao seu coração. Então, você, meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça firme na fé em Cristo Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, vocês são a verdadeira circuncisão, tá? Vocês que adoram a Deus em espírito, se gloria em Cristo Jesus e não confia na carne. Essa é a verdadeira circuncisão, tá bom? Tenho certeza que Deus deu esse esclarecimento a você através dessa mensagem que eu trouxe, e eu assim concluo, desejando aí que Deus continue abençoando e sustentando a todos vocês firmes na fé, tá bom? Então, querendo Deus e com fé em Deus, até uma próxima oportunidade com um novo vídeo sendo postado aqui no meu canal do YouTube, ministrando a palavra do Senhor. Forte abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.